Muito bem, um grande abraço a você, muito boa tarde. Nós estamos começando mais uma mesa redonda aqui no seu Canal 10. Todos os sábados, a primeira apresentação deste programa. Canal 10, você assiste tanto na TV como no www.com.br. O Canal 10 na internet é tudo por extenso, evidentemente. E nós iremos fazer o programa hoje aqui com o eterno presidente Jesus Moretti e com o Beto Ikegami, que é um dos diretores do jornal diário da nossa cidade, o jornal Extra, e que está fazendo um grande sucesso. Felizmente já pegou esse jornal e é nosso parceiro aqui no Canal 10 e, portanto, o Beto está conosco. Beto, um abraço, boa tarde, parabéns pelo jornal, porque afinal de contas pegou. Faz 15 dias aí que está na praça e felizmente já é o jornal mais procurado que nós temos nas bancas de jornais. Boa tarde para você, Jesus, a todos os nossos telespectadores. Felizmente é uma grata surpresa essa daí, Vano. A gente tem recebido muitos elogios, muitos comentários favoráveis, mas o verdadeiro termômetro, além desse, lógico, dos comentários, né, Jesus? O verdadeiro termômetro se mede nas vendas nas bancas de jornais. E as vendas nas bancas estão realmente superando toda a expectativa, tudo que a gente planejou em termos de prognóstico de venda de banca está sendo superada. Para que você tenha uma ideia, nesse final de semana passado, ao meio-dia já tinha ido todo o estoque destinado às bancas. Nós tivemos que complementar e até, te confesso, imprimir mais jornais na gráfica novamente para colocar na banca e distribuir na região. Então esse é um termômetro que realmente vale a pena e é uma medida de muita confiabilidade. E é uma surpresa muito grande e nós só temos a agradecer aos nossos leitores, a toda a comunidade de Fernandópolis e da região por esse sucesso que se inicia e que prometemos que vai melhorar muito mais dentro do jornal no decorrer do tempo. Durante a semana, evidentemente, que as vendas elas diminuem, até dos grandes jornais. Isso. Né? É lógico que ela diminui. Porque, afinal de contas, o cidadão que mora em Fernandópolis, ele está acostumado na região a ler os jornais da cidade, além do Extra, outros jornais, está acostumado a ler no sábado. Até ele se acostumar a ler o Extra durante a semana também, quando a notícia é fresquinha ali, vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho interessante você ler o Extra também durante a semana, não é isso? Ah, sim. Nós já tivemos várias oportunidades de pessoas que não leram as edições durante a semana, depois de tentar ver se nós tínhamos em arquivo na redação para poderem ter acesso a notícias que saíram e vinculavam a área de interesse delas de alguma forma e que perderam os jornais durante a semana. Nós já tivemos casos também, por exemplo, de editais de prefeituras da região abrindo concursos, divulgando o resultado final de concursos que foram publicados no decorrer da semana. E essas pessoas, como têm o hábito do sábado, né, de buscarem os jornais aos sábados, também tiveram que correr atrás. Enfim, é como você disse, é um hábito que é enraizado na nossa cidade e na região há muitos e muitos anos, mas que gradativamente vai sendo atualizado, digamos assim como o jornal teve a necessidade de se transformar em diário, os leitores também vão ter a necessidade muito premente de também ter o hábito de lerem diariamente. E até para facilitar o acesso às edições, desde o início da semana, e daqui para frente será assim, nós temos site, o endereço é www.extra.net, onde estão todas as edições do jornal na íntegra e para o leitor ler gratuitamente. Então é só entrar lá, www.extra.net, 9 horas da manhã, é só acessar através do tablet, celular, smartphone, computador, notebook, que a pessoa entra lá e lê todas as notícias. Beleza, e só vou dar um toque, porque mês que vem, devo começar aquela coluna tão sonhada, loterias para você, toda sexta-feira. Nós iremos ouvir palpites das pessoas, gente igual o nosso presidente aqui, que conhece muito futebol, para poder escrever a coluna também, para ajudar você a fazer os 14 pontos da loteca. E também teremos uma coluna política e de assuntos, vários assuntos, uma coluna política que deixa eu me preparar psicologicamente primeiro para os futuros processos, porque o que nós vamos escrever lá vai cutucar muita gente, mas em cima da verdade. Já estou antecipando. Presidente, um abraço. Mas um detalhe antes do presidente, nós temos que avisar as pessoas, Jesus, que fizerem 14 pontos, baseado na coluna do Vono, que é publicada no meu jornal, vão ter que repartir comigo, hein? Vão ter que repartir comigo. 10%. Ah, mais, né, Jesus? Senão não dá. Muito bom.
Reparte sim, pode deixar que a pessoa que quiser reparte. Presidente, um abraço, boa tarde, prazer em tê-lo conosco. Boa tarde, Gomes, boa tarde ao Léo, Beto, né? É sempre um prazer estar no programa, né? Estamos mais uma vez aqui para falar as coisas do futebol. Pois é, era para estar no programa, Natanael Coelho, narrador da difusora, mas ele teve problema de ordem particular e não pôde comparecer. Ao ler as 11 notícias de hoje, aí você vai ver que nós estamos constando que o Natanael está conosco, mas não está. No próximo sábado ele deverá estar conosco aqui no Canal 10, participando da nossa mesa redonda. E nós vamos dividir o programa hoje da seguinte maneira. Vamos falar rapidamente de Libertadores, vamos falar de Campeonato Paulista, todas as séries, e deixar meia hora para o FFC. Afinal de contas, dia 6 agora de abril, o FFC começa a sua caminhada na série A, na quarta série, na série B do Campeonato Paulista. Então nós vamos deixar meia hora para tudo isso. Leozinho está conosco aqui, como sempre, cuidando atrás das câmeras aqui, o programa técnico para nós. E nós voltaremos em 1 minuto e meio aqui, não, 1 minuto só, não mais que isso. Voltamos já. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Pois é, estamos de volta aqui então no seu Canal 10 e primeiramente só para ver o orgasmo que ele tem, né? Só para ver, para medir isso aí. O Corinthians tá fora, Beto. Eu não acredito que você vai fazer isso. Camisa verde. Ai, Corinthians. Vai, Corinthians, hein? Ficou difícil a situação do Corinthians, né, Jesus? Ficou muito complicada, né? Vai ficar agora um mês parado, principalmente pelo fato de ter vencido na quarta-feira. Contra quem? Bahia, de Feira de Santana. Vai ficar agora um mês de molho. Mas foi lamentável, principalmente para os corintianos, essa saída prematura do Campeonato Paulista. E para quem previa lá, quem entendia um pouco de bola naquela série invicta deles de 6 jogos sem vitórias, sendo 4 derrotas, a classificação ficaria complicada realmente, e foi o que se materializou. O time do Corinthians hoje deve muito em termos de futebol, deve muito em termos de nome de jogadores, mas está pegando um caminho certo. A gente já viu que nessa quarta-feira, aquele esquema de 3 volantes lá, que foi um esquema emergencial, que o Mano usou, muita gente criticou, mas ele está certo. Ele tinha que ter feito aquilo realmente naquele momento. Se ele tivesse antecipado um pouco antes, talvez o Corinthians estava até classificado. Mas foi uma eliminação que acabou com a moral dos corintianos. E aí, presidente? Eu concordo com o Beto, sim. Eu acho que o Corinthians demorou para fazer a renovação. Ele tinha que ter tomado uma atitude mais rápida que talvez podia deixar. Então o Corinthians não perdeu a classificação no último jogo. Ele vem perdendo há 5, 6 rodadas, eu acho, né? E aí, para mim, que repercutiu mal mesmo foi a declaração do treinador e o Romarinho, né? O treinador de seleção brasileira, o cara coisa, falar as besteiras que ele falou nos canais de televisão, no rádio, eu acho que pegou muito mal. É um treinador que eu acho que já está caindo, pode ter sido questionado já, e vai se acabar saindo do Corinthians, isso aí vai carregar pro resto da vida essa declaração, que eu acho que ele foi mal
atacando o companheiro, botando dúvida no trabalho dos outros. Eu acho que daí que repercutiu mais que estava acontecendo no Corinthians. Ele é o Corinthians da realidade, ele não pode falar do São Paulo, porque ele não fez a parte ele dele. Não fez a parte dele. Não fez a parte dele, ele não pode questionar de maneira alguma, porque ele deixou de fazer. Ele tinha que ter pelo menos ganho da Penapolense, um time que já estava classificado. Ele teve confronto. Mas o Corinthians, vamos esquecer, vamos no passado mais atrás e pessoal no recente. Ele tinha que ter ganho da Penapolense, que já jogou classificado, desfalcado de 4 titulares. Né? Ele não conseguiu fazer um gol, um placar mínimo. Então ele não fez a parte dele. Agora, quanto às declarações do Mano Menezes e do Romarinho, foram lastimáveis realmente, tentando se eximir de culpa e jogar a culpa no celeirareiro, que no caso seria o São Paulo. Até os próprios corintianos tá abismados com a declaração deles, eles não concordam, nem os corintianos. Não há como concordar realmente, né, Jesus? Então eu acho que demorou para fazer a renovação, eu acho, e espero que o Corinthians renove, porque aquele time já tinha dado o que tinha dado e não tinha mais condições. E esse Corinthians que foi eliminado, na minha modesta opinião, se está no Brasileirão é favorito a estar entre os 4 rebaixados. Verdade. Você concorda comigo? Concordo. Esse time que jogou o Paulista, com certeza estaria entre os 4 rebaixados. Agora, por outro lado, o Mano já conseguiu nesse breve intervalo aí das 6 derrotas até quarta-feira passada, começar a estabelecer uma base. Então, se o Corinthians tiver dinheiro, não sei se tem, ou fizer alguma loucura de investir certo nos 3, 4 jogadores ali no time titular, já começa a entrar no jogo de novo. E tem esse jogador que chegou, né, Beto, que acabou dando uma melhorada no Corinthians, esse rapaz, Luciano, né? O Luciano chegou, deu certo, fez os gols. Ele que tem salvado o Corinthians ultimamente. Deixa eu ver se eu vou ser bem claro quanto à opinião dos meus companheiros aqui. Quando se fala em renovação, a gente pensa logo assim, mudou tudo, né? E o Corinthians não é bem isso. A renovação do Corinthians não é bem isso. Goleirão mesmo. Mas deve ficar, é um bom goleiro. A dupla de zaga é a mesma. Horrível, não pode ser, porque são 2 jogadores com a mesma característica. Dá chutão, desarma, mas não tem nenhum que sabe jogar. Sair jogando. E essa é a grande dificuldade do Corinthians. Ele sempre teve o Chicão, teve o Paulo André, que além de desarmar, saía jogando. Então dava o primeiro passe bom. Agora não tem mais. É só rebate, né? Mas são os jogadores que estavam lá. E do elenco que estavam jogando. Então o goleiro, a zaga. O lateral esquerdo voltou. Fábio Santos. Voltou. Estava lá, foi campeão do mundo. Mas ainda tem lenha para queimar, eu acho. Na lateral direita, o Zarola. Né? É a cara do Zarola. Wagner. Né? Esse ainda está lá. O volante é o mesmo. O Danilo está lá. O Guerreiro está lá. O Sheik está lá. Mas o Danilo é reserva. Jogando, né? O Danilo é reserva. Esse Luciano que entrou, tem 5 gols, é melhor do que o Guerreiro, então ao invés de na renovação melhorou. Então, na verdade, o Santos foi campeão em 2011 da Libertadores, porque era uma porcaria, para não dizer uma merda da Libertadores. O Corinthians a mesma coisa, era o menos ruim, e eu falava aqui, tinha que ganhar. Agora, quando já pegou e sofreu com a arbitragem, também não pode esquecer, acabou ficando fora. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Se contratar 2 bons jogadores, o Corinthians cai o ano que vem. 2. O clima, presidente, e você sabe isso, o clima no Corinthians é o pior possível. É péssimo. O clima de vestiário é terrível. Acha que o Danilo está querendo ficar na reserva? O Douglas teria que ser mandado embora? Joga mais que esses caras que estão aí. E nós, palmeirenses, são paulinos e santistas, também não ficam muito entusiasmados, não. Não precisamos ficar muito, não. Pegar o caso do Santos. 3-3 com o Rio Claro lá em Rio Claro. Tá, tudo bem. Né? Quem é o Rio Claro? Mas isso acontece. Né? Não, mas não pode acontecer. Acontece. Quando o São Paulo era aquele time, Beto, que arrebentava o Palmeiras, que tinha grandes jogadores, não, isso não aconteceu. Mas por que você está fazendo comparações? Você está fazendo comparações entre times que marcaram épocas, times que realmente tinham um desempenho excepcional, que você falava, olha, esse time do Palmeiras, ou esse time do Santos, ou esse time do São Paulo, né, que foram 3 times que marcaram a época, era muito diferente, muito acima dos outros, dos demais. Agora hoje não, o equilíbrio já é muito mais próximo. Então, assim, no meu modo de entender, é normal um resultado em qualquer dos 3 grandes contra esses pequenos. Já não está tendo aquela mais que antigamente, que os caras chegavam e
e golear o time do pequeno hoje ficou mais difícil. Porque eu quero- mais equilibrado. No meu modo de entender, pô, na hierarquia hoje do futebol paulista está Palmeiras e Santos, num patamar um pouco mais elevado, mas não muito distante o São Paulo como terceira força, certo? Abaixo disso daí, talvez eu colocaria o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem uma equipe bem formada. Então, se você pegar esses 4 aí, o desnível não é tão grande também. O Botafogo pode muito bem ganhar do Palmeiras, como ganhou do Palmeiras. Esse Rio Claro certo? mesmo, não sei se tem acompanhado todo o jogo, eu acompanho, é um bom time. Quem? O Rio Claro. É um time bem não, formado, com bons jogadores. Por exemplo, o futebol de hoje é um time bom. É, de bom, tá falando. O futebol. São Paulo e Penapolense. O ano passado São Paulo ganhou. Já que Sofreu pra ganhar de 1 a 0. 1 a 0. O que dá, Beto? Que o presidente é São Paulo, ele não Ele pode Não, falar fala assim. Eu acho que da São Paulo. Da São Paulo. Presidente, Santos e Ponte Preta. O que vai dar aqui? O jogo é lá em Santos. Da Santos. Da Santos. A Né? Ponte Preta não está com aquele Não know-how tá que ela aquele time tinha ano mais. passado, entendeu lá. O Botafogo já está classificado, o Ituano tem 25, o Audax tem 23. Esse Audax, eu acho que O Audax merece pega- um comentário, um parênteses aqui, eu acho que do nosso bate-bola aqui, que foi a única surpresa que nós tivemos no futebol, que eu me lembro nos últimos tempos. É lógico que o esquema dessa posse de bola dele é o tanto quanto abusável, como disse o Muricy Ramalho, né? Faz sofrer infarto em qualquer torcedor. Mas eu acredito que se tivesse É um time que não tem muita cobrança, né, Beto? Então. É mais uma empresa, né? Mas seria Mas, interessante ver uns jogadores com mais capacidade técnica dentro de um esquema daquele lá, mas não tão ousado, não tocando tanto ali atrás também, né? Mas foi a única novidade, enfim, foi um fato novo. Não estou dizendo que eu sou favorável. Mas é que eu não contrário. acredito que vai por muitos tempos aí, não. Ah, Vai também voltar não. à realidade. Possivelmente. A campanha do Audax é em 14 Tá jogos. na frente do Corinthians, não tá? Tá, Tá na tá. frente do Corinthians. Em O 14 Corinthians corre o risco, não sei, pelo vi, capaz de ainda ficar em último lugar no grupo. O Corinthians corre o risco. Deve ficar. A campanha do Audax, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Marcou 17, sofreu 14 gols. É um time que faz gols, mas também toma muito gols. Tem chance de classificação Tem porque ele vai pegar... Não, o tem Ituano, não tem. o Ituano não está classificado. Sim, ele tem e não tem, porque ele joga lá no campo do Nacional, né? No Canidé, coisa assim que eles vão jogar, contra o Linense. O Linense está para cair aqui. O Linense tem E o 13 Ituano pontos pega ganhos. quem? O Ituano vai jogar em casa. O Ituano joga em casa, deixa eu ver aqui, Com a Penapolense. com a Penapolense. Hein? Ficou mais pro Ituano, Porque realmente. está mais né? classificado. O Penapolense. Então deve dar aqui Botafogo e Ituano. Aí vai dar Botafogo, não dá? Ah, deve dar Botafogo. O Linense Até joga, porque é na casa do o Botafogo. Linense joga a vida dele nesse jogo É. com rebaixamento. Então, Deve dar. E Botafogo e Ituano deve dar Botafogo, né? Deve dar, é, né? Ribeirão Preto, né? Ribeirão Tem Preto. campanha boa. Agora- Mas eu te falar, é jogo difícil, ó. Quem vai ter É jogo dificuldade? bem equilibrado. Mas quem vai ter dificuldade vai ser o Palmeiras. O Palmeiras vai ter dificuldade, porque ele deve pegar o Bragantino. Eu me lembro que eu me lembro que eu estava num casamento aqui no Planalto uma vez e gozando todos os corintianos e santistas e São Paulino. E o Palmeiras estava jogando contra o Bragantino pelo empate para ir para as finais do Campeonato Paulista. Ainda bem que eu já tinha tomado umas e outras. Quando eu fui perguntar o resultado, o Palmeiras perdeu 3-1 no Parque. Lembra desse jogo? Eu lembro perfeitamente e concordo com você Pelo amor perfeitamente. de Deus. O Bragantino é o Juventus do Palmeiras, né? O Juventus sempre teve aquele arranca-rabo com o Corinthians lá, sorte do corintiano que foi rebaixado, mas o Bragantino é uma pedra no sapato do Palmeiras, pela história, né? E é um time que está bem armado. O Marcelo Veiga é um time bom, forte fisicamente. É um jogo difícil também. Mas pela lógica, Mas o Palmeiras pela passa Palmeiras, também, mano. passa Até pela porque é no campanha, Parque né? Antártica. O time do Palmeiras está bem armado. Aí o Bragantino chega, porque o Bragantino vai jogar contra o Paulista, que já foi, né? E o Bragantino. Rio Claro pega a Portuguesa no Canindé. O Bragantino só depende dele. Só depende dele. Tudo bem, falamos aqui da primeira divisão, vamos falar aqui da Série A2 do Campeonato Paulista. É diferente, inclusive está no Jornal Extra, na minha coluna, que eu não concordo com esse absurdo de uma competição. Veja bem, o Corinthians, mesmo se ele ficar na lanterna, do seu grupo, o 15 Piracicaba ganhar, o jogo que ele vai fazer, o Corinthians fica com 21 pontos ganhos. Ele fica Penapolense com 19 e vai para as finais. Veja só. Depois a Ponte Preta que tem 24 e o Bragantino que tem 22. Se perder ainda pode classificar. Mas Penapolense, e eu cito isso na minha coluna, no teu jornal, Beto, de hoje, a Penapolense, pelo amor de Deus, Penapolense 19 pontos, o Corinthians 21.
Se o Corinthians ganhar o jogo, vai a 24 e fica fora. Que regulamento é esse? Hoje, futebol, na minha concepção, vive de dinheiro. Quem não tem dinheiro não faz futebol. E assim é com o FFC, assim é com a Votoporanguense, é com todo mundo. Então, fica mais difícil. A Série A2 é diferente da Série A3 e da Série A1. Porque os 4 primeiros vão subir. Já vivemos 14 rodadas, tem 19. Líder, Capivariano 30, São Bento 28, Marilinha 27, o Mirassol 26. Olha o Mirassol voltou. Só encostou. Red Bull 25, Santo André 23, são os mais próximos ali, a Ferroviária 22, não vejo possibilidade. Zona de rebaixamento. São José 7 já foi, Barueri com 10 também já foi, Grêmio Osasco com 11 também já foi, Rio Branco de Americana tem 14, é o primeiro, é o 17º. Mas com 14 tem Itapirense, São Caetano, Barbarense com 15, Batatais com 17, Baratinga está com 17, Velo Clube com 18, Catanduvense com 19 e Monte Azul com 20. De 20 para lá eu acho mais difícil, mas de 20 para baixo aqui pode cair todo mundo. Pode acontecer. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: Capivariano, São Bento, Marília, Mirassol, daqui vai sair 3 que vai subir. E o Marília do Marília tá no tá meio, meio. né? Você está todo sorridente e até buscou esse Ano A2. passado você assistiu o jogo do Marília? Hã? Assistiu o jogo do Marília? Não, eu não tive que viajar. Ah, teve Marília. 3 a 1. Um jogo bom. O Marília perdeu em casa 3-1, né? Mostrou, mas eu vi o jogo. Não, O Marília tem um 3x1 contra o Batatais. É, não, o Marília perdeu de 3-1 pro São Bento. O jogo da TV. Mas ganhou do Batatais. 3x1 agora. Mas o Marília tem um time, os dois times eu gostei muito, do São Bento e do Marília. Foi questão de detalhe que o São Bento ganhou o jogo, mas o time do Marília também é armado. Agora Eu acho que esses 4 aí, não deve. Deve eu acho que vingar. não E o sai, Capivariano, hein? Então, Líder. Capivariano, líder, então. E com a ascensão já quase garantida, né? É. Você viu que é um trabalho bem feito, né? Há pouco tempo É que eu atrás. falo, aí, tem um cara lá que eu conheço, que é filho do Homero, é um cara que é de futebol. Entende, né? Entende de futebol. Então, não é só dinheiro no futebol. Você tem que ter as duas coisas. Porque se colocar dinheiro na mão de um babaca que não sabe nada, ele vai afundar do mesmo jeito. Afundar do mesmo Então você tem que unir as duas coisas, entendeu? E esse rapaz entende muito bola. Cara, Futebol, rodado. O trabalho está bem feito, que o resultado está aí na classificação. ó. Tá Vou subindo. repetir, futebol é dinheiro, e não pode ser pouco, e isso que você colocou, por Não, exemplo. não adianta, Know-how. não. Tem que conhecer, A tem que experiência, saber, coisa tem que mais- saber, não pode. O galo canta, né? O galo canta, e o cara fala assim, o galo cantou, mas não sabe onde o galo cantou. É. A montagem da equipe hoje é a principal coisa. Você não pode errar mais do que 30% da montagem da equipe. Se você errou, você não consegue mais jogar no mercado. Quer um exemplo? Entendeu? Montagem do time do Palmeiras. Bem feita. Muito bem feito. Não, aí é o muito segredo bem do feito. futebol. Bruno Oro na história. Né? Muito Eles bem foram feita. um gerente de futebol que tem capacidade. Aliás, eu não coloco como muito bem feita não, porque no meu entender tem um erro de planejamento dentro desse Palmeiras agora que poderia ter sido evitado. Nós não temos um lateral direito até hoje. Nós não temos um ala direito. Nós temos ali 5 volantes de contenção, e em compensação nós não temos nenhum lateral, nenhum ala pelo lado direito. Na verdade o Wendel é volante, está improvisado ali, está tentando se refazer na carreira, mas mesmo assim o nível dele ainda é muito baixo. Então tinha que ter havido o equilíbrio. Em vez de 5 volantes, teria 4 volantes e pelo menos 1 ou 2 laterais. Então ali é o único senão. Então para mim classificava muito bom. Então classificou como bom. O lateral paraguai que ficou com a desvio, não veio, né? Não sei o nome dele. Moreira. É Moreira, né? Mas Eles eu foram tenho- atrás, é que de repente não encaixou. Não, Mas eles devem saber da deficiência. Vou dar isso aqui em primeira mão para quem acompanha o Canal 10, e você pode até escrever lá no Extra que praticamente é uma verdade. Meu filho trabalha em São Paulo, e meu filho trabalha junto com um rapaz que é da Mancha Verde, mas é daquele Mancha Verde mais tranquilo, não é daqueles caras que saem pro pau não. É um funcionário público, de um cargo elevado, né, no Detran, inclusive, me parece que é no Detran, e ele se envolve com a diretoria do Palmeiras para discutir as coisas, eles conversam lá. O caso do Moreira é o seguinte, o lateral Beto, que você está pedindo. O Moreira vem agora para o Campeonato Brasileiro. Porque Já começa a suprir a deficiência. É. Quer dizer, intervenções cirúrgicas em cima de posições carentes e que o resultado está aí em campo. O time do Palmeiras Tá tudo hoje, certo, o Kleina tem uma variedade de opções
que agora ele não tem com o que reclamar. É difícil um treinador hoje que tem tantas variações dentro de um elenco como o do Palmeiras. Você pode até questionar, de repente, olha, esse aí não tem naipe para ser titular, mas ele tem naipe para entrar num jogo e decidir o jogo, alterar o esquema tático, enfim, tá tudo E a na mão do situação Kleber. daquele lateral que era do Palmeiras, que teve envolvido para O Portugal? contrato continua. foi prorrogado até dezembro de 2014. Mas não está sendo aproveitado? Não, o Tá presidente fora do de Palmeiras continua com aquela velha padrão lá, que ele não aceita ele entrar em campo mais no Palmeiras. Então essa prorrogação do contrato simplesmente impede ele de ir para o Porto gratuitamente. Que diz que ele tem uma Benfica. transferência para o Benfica, é para o Porto, não é não? Benfica. Benfica, então, impede ele de ir gratuitamente, como seria o vencimento do contrato. Então agora se o Benfica quiser levá-lo, ele tem que pagar para o Palmeiras. Já, então, outra notícia que me chega de lá. Conseguiram na justiça, prorrogaram o contrato e ele vai ser moeda de troca. O Benfica quer, então tô aí e me dá Allan Kardec. É, Quando e você mais quer. uma grana, né? É, Mais uma grana. você tem mais uma grana para dar. Agora, essas transações, por exemplo, o França não pode jogar no Palmeiras, né? Não pode. E o técnico do Palmeiras, mesmo com isso tudo que o Beto falou, que é uma verdade verdadeira, né? Ele tem na mão ali uma gama de coisas para fazer. Mesmo assim, eu não sei não, porque eu até pensei, do jeito que ele gosta de desmontar esquema, pensei que ele era o piloto lá daquele avião da Malásia, viu, que sumiu. Né? Eu acho que ele, se ganhar, ganha por causa do elenco, porque o treinador, se bem que treinadores no Brasil hoje, a coisa está ruim. Vamos falar Mas de eu te Série falo 3? uma coisa, mano, se o Kleina não for ao menos vice-campeão paulista, ele não sobrevive. É, porque deram uma oportunidade para ele, Ele um não- elenco melhor. né? Ele não Agora sobrevive. Ele vai ter que mostrar a parte dele. Ele não sobrevive, ele não chega no Brasileirão se ele não for pelo menos vice no Paulista. Ele chegou à conclusão agora de que ele tem que ter Leandro, Allan Kardec, Valdívia e o Bruno César no time. Agora que ele chegou a essa conclusão. Agora. Mas o problema é que o Leandro era para estar no time já há algum tempo e se machucou, né? Teve aquele corte lá, ficou 15 dias fora sem atividade física. E o Bruno César, eu fui ali em Rio Preto aquele dia conferir, junto com a Copa Brasilândia, né? Foi no mesmo domingo, eu acabei indo para Rio Preto. O Bruno César ainda não está em forma legal. Só que é um cara com um nível muito melhor, é lógico. Esses 4 aí, dá mais o Wesley, eu acrescento, dá um poder de fogo muito grande pro Palmeiras. Mas é um jogador que tem que estar bem fisicamente, Marcelo. Então, O Bruno. o Bruno ele Se tem ele que estar estiver bem. bem fisicamente, ele não entra, não. Está com a carinha de lua cheia, tá. né? Vamos falar aqui agora da série. Não achei. Lua cheia. Vamos falar da Série A3 do Campeonato Paulista. A classificação tem o Rio Preto com 27, São José B com 24 pontos ganhos, Novo Horizontino com 23, Matonense 20, Sertãozinho 20, Água Santa 19, Francana 19 e a Votuporanguense 19 pontos ganhos. Essas seriam as 8 equipes que vão fazer 2 quadrangulares para subir 2 de cada um. Mas logo em seguida tem o Flamengo de Guarulhos com 19, Internacional Limeira 18, Taubaté 18, Independente 17, Tupã 15, Cotia 15, América de Rio Preto 14, São Carlos 13, aí entra a zona do rebaixamento. Juventus 13, Santa Cruzense 12, Guaçuano 10 e Noroeste 9 pontos ganhos. Noroeste que parece estar condenado. O senhor que assistiu o jogo lá em Votuporanga, Votuporanguense 0, Taubaté 2. Estaria este simples e modesto apresentador errado ao dizer que a Votuporanguense começa a correr risco de rebaixamento, presidente? Não está não. Você está com a razão. Eu assisti o jogo quarta-feira lá, realmente foi péssima partida da Votuporanguense. A Votuporanguense está mais ou menos igual ao FPC ano passado. Não consegue fazer uma boa partida, principalmente em casa. Não deslancha. Não deslancha. E é um time que perdeu 7 pontos em casa, num campeonato que não tem turno e retorno. Era para ser vice-líder. Para vice-líder, das equipes que estão no rebaixamento. Então é muito difícil agora a Votuporanguense coisar. Corre o risco de ficar fora os 8 e olha ela se não correr risco de ficar mais embaixo. Né? Porque realmente ela só pega jogo difícil agora. Concorrente direto que estão todos acima da Votuporanguense. Então eu acho que a Votuporanguense passou aquele momento que ela estava bem e não aproveitou. Agora vai ter que correr atrás. Trouxeram 4 jogadores agora que fechou a inscrição, muito fracos. É a qualidade questionável deles. Fracas, Muito questionável. então jogou muito mal, foi vaiado o tempo inteiro e perdeu com uma equipe que estava brigando para não cair.
com 2 meses de salário atrasado. Beto, antes do Beto fazer a colocação, eu tenho uma tese em cima do que é o campeonato. O campeonato começa assim: as equipes que se prepararem melhor vão deslanchar, vão embora. Essas vão, e vai pegando e vai. O duro no campeonato é quando você faz, por exemplo, aqui, 13ª rodada, são 19, daqui para frente, os 6 últimos colocados, vira gigante, Beto. Vira, exatamente, a gente já viu isso em todos os Vira. campeonatos. Você viu, O Brasileirão. O Noroeste ganhou as 2 últimas partidas. Ah, então. Você pega o Campeonato Brasileiro, a hora que chega nas rodadas finais, os pontuadores lá na cabeça têm dificuldade de fazer os resultados. E o interessante disso daí, por quê? Tem dificuldade em virtude de quando pega os times que estão disputando rebaixamento, o jogo engrossa. E a Votuporanguense hoje, se você for ver, está a 8 pontos, né, da liderança, mas está apenas 7 do rebaixamento, não é isso? 6 do rebaixamento. Então ela está numa posição muito perigosa. 6 rodadas ainda, acho que é. Agora, um time que eu acho que vai cair é o América, viu? Você vê, mas o América eu esperava que ele estava pior do que esse daí, pela estrutura que tem, mas eu acho que ele está se salvando aí na capacidade do elenco. Então, a grande surpresa... Jogando por eles, alguma coisa está acontecendo. E o América, a grande surpresa que foi no início do campeonato foi eles vencer a Votuporanguense. Ali Não, arrebentou a estrutura da Votuporanguense. Votuporanguense. É. Que eles vieram aqui, parece que não 3-1, tinha... faltou jogador no banco, então, a coisa o estava Votuporanguense fechada. não consegue fazer um bom jogo. Fez algumas partidas fora melhor, mas dentro de casa está complicado. E até a torcida já hoje, muitos que eu assisti o jogo lá, depois que conversando, eles não andam acreditando mais na equipe da Votuporanguense. Mas a gente sabe de muita coisa que acontece lá dentro, agora não é hora da gente ficar falando com pessoas ligadas ao futebol, que a gente tem sempre contato, mas o caos da Votuporanguense que está acontecendo agora, é o que está aparecendo, gera um negócio que já desde o começo que ia aparecer. Você pode ter certeza que mais para frente a gente pode até falar nesses assuntos. Viu? Então, gente que tem interesse nele e não no clube. Não, é aquilo que o Jesus colocou há poucos minutos atrás. Não basta ter o recurso, você precisa saber utilizar o recurso, e mais do que utilizar o recurso, tem que utilizar honestamente, em prol do time. Isso não pode ter desvios, não pode ter... Até que é o seguinte, quem tem que mandar é o presidente. Quando o presidente ele é por fora do futebol e dá cargo com uma pessoa, chega lá e te mandar no clube, você pode ter certeza que está fadado a acontecer coisa ruim. Pois é, nós falamos aqui de todas as séries. Quantos minutos já rodamos de programa aí, Léo, para falar do PPC? 30 minutos? Então é isso que nós temos que deixar para falar mais da série da segundona, mas ainda um detalhezinho só para nós analisarmos aqui, que não pode passar batido. E vamos acrescentar que contra quem a Votuporanguense joga no final de semana? Com o Novo Horizonte. Aonde? Em Novo Horizonte. Então o resultado normal, o prognóstico normal para eles... É continuar abaixo. É cair nessa tabela. Na normalidade do futebol, o Novo Horizontino faz o resultado em cima da Votuporanguense. Até nós vamos dar uma olhada aqui rapidinho para ver. O Taubaté que tem 18, o Votuporanguense tem 19. O Taubaté vai jogar contra o Tupã em casa, estamos com chance de ganhar. Já passamos. O Noroeste não se fala nada, né? Independente e Santa Cruzense, Independente tem 17, vai ganhar, vai a 20, passa, já perdeu 2 posições. Né? Novo Horizontino pega Votuporanguense, Novo Horizontino já está mais lá em cima. Água Santa pega a Matonense, o Água Santa está lá também na parte de 5 com 19, pode deslanchar. Internacional e Rio Preto, o Internacional já não quer dizer nada. América contra o Cotia, o América que pode encostar com 17. Juventus contra o Sertãozinho, Francana contra o Flamengo. O Flamengo tem 19, junto com a Votuporanguense. Se empatar, a Votuporanguense perde mais uma. Né? O Asuano contra o São Carlos. O São Carlos tem 13, se ganhar vai 16. Então a Votuporanguense pode, se perder, dependendo do resultado, sair da 19ª colocação para 16º colocado aqui, ó. 16º não. 14º, né? 14º. Ele pode perder até 4 posições dentro da normalidade. Pega né? o Novo Horizontino, mas na quarta-feira que vem, você pega a Francana em casa que vem crescendo. Então é um risco terrível. Falar um pouquinho de Libertadores. Você não esteve no último programa por estar cuidando do jornal, então você não pôde comparecer. Mas nós dissemos aqui que os times brasileiros que podem caminhar aí um pouco mais longe na Libertadores é Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Quem pode ficar pelo caminho aí,
Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo, Atlético Paranaense e tem mais um ainda aqui, Brasileiro e Botafogo. E Botafogo. Esses três podem já ficar logo fora, logo de plano. O Flamengo, por mais que o pessoal, colegas nossos, da Globo e do Sport TV, torçam para o Flamengo não cair fora, que dá audiência, o Flamengo já está fora. Perdeu o Bolívar, empatou aqui e perdeu lá de 1 a 0. Mas ele ainda depende só das próprias pernas. Mas agora o problema é que ele depende das próprias pernas. É uma vantagem e é um problema, porque as pernas do Flamengo estão complicadas. Ele está em último lugar já do grupo? Não, penúltimo. Penúltimo. Se ele perder mais uma partida, ele fica fora. E o próximo jogo do Flamengo aqui eu não tenho, né? Aqui eu não tenho, me escapou de pegar aqui e pedir pro Leozinho. Acho que o próximo jogo é em casa, né? Não, ele joga em casa, ele joga fora e depois pega o Leão. Em casa. Em casa. Ele não vai, o Flamengo tá não fora. tá fácil a vida do Flamengo, não. Mas também não tem time para... Vamos falar a verdade, né? O time do Flamengo é muito fraco. Está muito fraco para nível de Libertadores. Mas aí, Beto, uma coisa puxa a outra aí e a gente vai engolindo o tempo e não tem jeito, mas tem que falar. Por exemplo, o campeão paulista vai disputar o quê? Leva a quê? Disputar o quê? A nada. A nada. Não leva a nada. A Copa do Brasil leva a Libertadores de América. Espera um pouquinho. O terceiro e quarto colocado do Campeonato Brasileiro tem que disputar a pré-Libertadores. E o Corinthians, com o Ronaldo Gorducho e tudo, já ficou fora. Que perdeu lá para aquele time, como é que chama aquele time lá? Tolima? Lembra disso? O Corinthians ficou fora, porque foi fazer lá uma pré-Libertadores e ficou fora. E o campeão da Copa do Brasil disputa. Escuta, será que não era mais correto deixar os 4 primeiros colocados, né? E depois arrumar 2 vagas aí, que são 6 do Brasil, porque o Atlético Mineiro foi campeão. Será que não é mais interessante os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro já entrar direto para poder disputar? Mesmo assim, olha as campanhas que estão fazendo Botafogo e Atlético Paranaense. O futebol está de cabeça para baixo. Nós voltamos em 1 minuto aqui no Canal 10. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10. Você está assistindo nesse sábado a primeira apresentação dessa mesa redonda. E de repente na segunda, terça, você assiste, são reprises. Nós estamos falando no sábado, de repente você está vendo o programa na segunda ou terça-feira, mas a primeira exibição é hoje, no sábado. Vamos falar aqui do Campeonato Paulista, da segunda divisão, porque afinal de contas nossa cidade tem o seu time, que é o FFC. Inclusive fazer uma colocação só, rapidamente. Eu fui ao estabelecimento comercial essa semana
E o proprietário me chamou e disse, eu quero te ouvir. E eu vou tirar minha placa do estádio. Eu falei, quanto você paga? Ele falou, R$400. Mensal? Mensal. Eu falei, você não deve tirar. Não deve tirar. Agora, eu não vou falar o resto da conversa, não vai tirar a placa. Eu pedi, não vai tirar. Mas da maneira que estão colocando a venda das placas, é um tanto, eu diria, perigoso. Da maneira que estão colocando. Então, se a diretoria, se o rapaz lá que escreveu lá que a gente fala muita besteira aqui, quiser, sabe onde me encontrar, e eu vou explicar para ele como é que estão sendo feitas as vendas das placas do PPC. Só que essa, deste empresário, ele não vai tirar. Vai até o fim. Mas é muito importante como se faz a venda da placa. Para não ter problema lá na frente. Não tem problema lá na frente. Vamos falar do segundo ano. Nosso companheiro Valdinei Matos tem o programa de esportes a partir de 1 da tarde aqui no nosso canal 10. É uma das inovações que nós apresentamos este ano. E nessa semana ele falou com o goleiro Steve. Nós vamos reviver aqui na mesa redonda a entrevista que ele realizou com o goleiro do FFC. Steve, conta um pouco o pessoal de casa, com certeza aí alguns ainda não te conhecem, né, mesmo por você já ter passado no clube, mas conta um pouco da sua trajetória no esporte, no futebol aí. Olha, eu tive a passagem aqui em 2010, no final do ano, né, e depois 2011, né, que fiz aqui um bom campeonato, né, e por isso estou de volta. Mas eu comecei a minha carreira em 1999 na Inter de Bebedouro, que vai ser um dos nossos adversários. Primeiro aí. Já, né? É, o primeiro adversário nosso. E fiquei 6 anos na Inter de Bebedouro, depois tive uma passagem pelo futebol goiano, onde eu fui emprestado. E aí joguei mais um ano no futebol goiano, pela Napolina, Série B. Depois vim passar pelo Noroeste, tive uma passagem pela o Barretos, que também é o nosso adversário. E então passei pelo futebol também sul-mato-grossense no ano passado, onde fui campeão. Agreguei mais um título aí para minha carreira. E agora, se Deus quiser, consegui o objetivo principal para o FFC, que é o acesso. 33 anos, é um dos mais experientes aí do elenco, né? Isso vai contar muito aí para ajudar os jovens, né? Que você acabou de citar. É verdade, a gente tem essa idade aí, essa passagem pelo futebol, que só agrega coisas boas, né? A gente tem coisas boas para passar pela juventude aí e conseguir passar para eles assim a responsabilidade que é vestir a camisa do FFC. Não é fácil, a gente sabemos da nossa dificuldade aí, que é a primeira fase. A gente costuma dizer lá no estádio, em nossas reuniões, que pra gente a primeira fase já é como se fosse a quarta, né? Tudo vai se passar a melhorar se a gente conseguir fazer uma primeira fase boa. Bem, né? Então uma fase, né, que a gente possa agregar pontos. E isso a juventude do nosso elenco tem que estar junto, tem que conhecer essa responsabilidade. Pois é, tá aí a entrevista que o nosso companheiro Valdinei Matos realizou no meio de semana com o goleiro do FFC. Nós vamos começar a analisar a partir de hoje, eu e meus companheiros, a tabela do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A primeira rodada começa no dia 5 de abril, no sábado, e depois tem sequência no domingo. No domingo, 10 horas da manhã, em Bebedouro, FFC vai visitar a equipe do Bebedouro, a Inter de Bebedouro, 10 horas da manhã. Isso no dia 6. Depois, no dia 13, o FFC vai receber o Canabi aqui. Será que o Cabanha joga? É isso, daqui a pouquinho nós vamos falar, né? O Paraguai lá. No dia 20, o FFC joga em Olímpia,
também às 10 horas da manhã. Depois vai descansar no dia 27 e encerra o primeiro turno jogando em casa contra o Barretos. Que dia que é o contra o Barretos? Contra o Barretos é no dia 4 de maio. 4 de maio. Aí paralisa o campeonato? Não. Como que ficou Não, em relação à Copa do Mundo? Vai parar, não vai? Aqui em maio. Mas não em maio, né? Mas vai parar Não, o vai campeonato parar. na época da Copa do Mundo. Quem folga na primeira rodada, no grupo do Fernandópolis? Eu não tenho aqui nesse momento. Mas quem que são os jogos que vai ter? Fernandópolis e Bebedouro? Vai descansar o... Porque sempre vai folgar. Tanabi e Barretos. Tanabi e Olímpia. Tá, o Barretos que vai folgar. Vai folgar o Barretos. Que nós estamos falando aqui que esse grupo é o grupo da morte, nós sabemos que é o grupo da morte. Inclusive escrevo isso na minha coluna, no Jornal Extra. Né, que vai entrar muitos times aí que nem merecia estar disputando, às vezes, a Série B. Que são ruins. São ruins. E acaba ficando fora uma Inter de Bebedouro, um FFC, um Olímpia, um Barretos, de repente. Porque se ficar o Tanabi fora desse grupo, a princípio, em tese, é normal. Agora, uma coisa que eu quero que meus companheiros analisem comigo também. E você em casa, na internet ou na TV. Se não fizer 12 pontos, não precisa ter esperança de classificação nesse grupo do FFC. Porque os 12 pontos são os 4 jogos em casa. O que vocês acham? É a tarefa, né? É a tarefa básica que não tem é que fácil fazer. conseguir todos os pontos em casa, né, mano? A gente até sabe que sempre jogar em casa e fora. Hoje não está tendo muita coisa de bom, não. Tem time que consegue ter ponto mais forte que em casa, né? Mas eu acho que a tabela para o Fernandópolis no começo foi boa. Ela vai ficar, nas 2 últimas rodadas vai complicar, mas no começo é boa, porque a gente vem acompanhando as montagens da equipe. O Bebedouro foi que está demorando mais para começar os treinamentos, está em fase de montagem ainda. E o Tanabi, eu acho também aquela mais garotada. Então eu acho que se o Fernandópolis melhorar essa montagem da equipe, até chegar lá na estreia, que parece que já está melhorando, está chegando novos jogadores, eu acho que o Fernandópolis tem chance até de sair nesses 2 jogos e uma vitória e um empate, ou 2 vitórias. Depois complica mais com o Barretos e com o Olímpia. Então a gente, baseado nos ensinamentos do sábio e conhecedor, profundo conhecedor do futebol, dessa segundona Jesus Moretti, a gente pode classificar que nessa chave aí, a princípio, nós estamos dizendo a princípio, porque os times mudam no decorrer da competição, alguns reforços e dá certo, outros reforços e dão errado, mas a princípio, nesse grupo nosso, teria essa disputa pelas 2 vagas. Estaria entre FFC, Barretos e Olímpia. É 3 vagas. As 3 vagas. É 3 vagas. Né? Seria em tese os favoritos. E ficando o Tanabi, que já é uma tradição de colocar jogadores com baixa idade, mais o Tanabi e a Inter de Bebedouro mais para trás. Mas mesmo assim o grupo é muito forte. O grupo da morte, realmente, essa denominação é correta para esse ano. Então eu acho que o Fernandópolis deve buscar uma classificação entre os 3, eu acho, porque não é possível. Eu acho que o Bebedouro não é possível. Agora é o seguinte, o Olímpia, que eu estou sabendo, dos 5, me parece que o Olímpia que vem mais forte. O Olímpia tem uma parceria com o Novo Horizontino, e o treinador é o Valério Carvalho, que hoje é o treinador do Novo Horizontino, o time da 2, né? Isso. E esses jogadores mais jovens, que têm idade de mais jovem, vão tudo para o Olímpia. Então o Olímpia deve ser o time mais forte do nosso grupo. Quer dizer, então o time que está se preparando com maior antecedência é o Olímpia, porque ele já está em atividade com o elenco hoje. Então, e outra coisa, vamos falar a verdade, o Olímpia já vem fazendo boas campanhas há vários anos também na segunda. Agora o Barretos é um treinador que realmente conhece a divisão, então você pode esperar que ele não é precipitado para fazer as coisas, ele vai com tranquilidade e vai buscando as peças certas. Então eu acho que... nós não podemos esquecer que o FFC vai jogar em Barretos, a última rodada. Então, é que eu falo. Então, aí fica difícil. Não, mas às vezes o Barretos pode chegar na última rodada classificado e poupar jogadores, enfim, tem todas essas variantes também, mano. Às vezes a última rodada aqui para nós, hoje é um dilema, é uma disputa ferrenha, pode chegar lá e ser um jogo. Mas eu acho que o Fernandópolis depende dele, a montagem que ele está conseguindo, mas as 2 primeiras rodadas não achei que ficou mal para o Fernandópolis, a tabela acho que foi boa. Mas gente, agora veja bem, aquilo presente que a gente conversava depois de terminada a mesa redonda de sábado passado. O FFC vai a Bebedouro.
Se o FFC ganhar o jogo, ou empatar, até empatando, é um belo de um resultado. Sim. Que compromete uma vitória. Isso é para todos, não é para o FFC só não, hein? Nós estamos falando aqui, vale para todos. Mas como nós queremos o FFC classificado entre os 3, a gente foca mais no FFC, que é o time da nossa cidade. E torcemos para isso. Só que temos que ser imparciais. Agora, o FFC, se ele empatar em Bebedouro, ele pega o Tanabi em casa, tem a obrigação de ganhar. Faz 4 pontos. Para depois ir ao Olímpia e, se perder, ficar com 4 pontos. Então, mas Tá, até isso, é perfeita, isso, mas, por exemplo, a gente tem que considerar, se o Inter está no processo de montagem de elenco mais atrasado, pode, de repente, ser o lanterna do grupo, ou ficar devendo bola, vamos dizer assim, nesse início de campeonato. Então, se o Inter tiver abaixo do padrão, da média, o empate já pode não ser um bom resultado, vai depender das variantes. Ele está um pouco mais atrasado, mas de repente está acabando a 3 aí, os caras estão em contato com o jogador que está no A3. Justamente. E já trazer o jogador certo, que o treinador é o Felício, aquele que foi lateral do Corinthians. Lembro, lógico. É um cara que tem bom conhecimento na bola, já trabalhou aqui de Jaú, várias equipes, então não é bobo. Então, de repente, pode ser que está mais atrasado, mas ele está com as peças já contactadas para chegar. Então vai depender muito, para falar que o empate é um bom resultado, do padrão que vai estar o adversário. Essa é a verdade. Se o adversário estiver competitivo, é um ótimo resultado. Então, mas depende da situação, o Fernando tem que chegar e aproveitar fazer essa a chance. vitória. E vejam bem, são 8 jogos. Na verdade, dá 24 pontos ganhos. Se eu sou o treinador de futebol, não é do FFC não, de qualquer time da segunda divisão, eu jogo fora para, primeiro, empatar se der ganhar no contra-ataque. Porque se eu empatar 4 fora, eu trago 4 pontos fora. Posso ter até um tropeço em casa de um empate que eu ainda me recupero. Se eu buscar 4 empates fora. 4 empates fora. Porque fazendo o dever de casa, qualquer time, se todo mundo ganha em casa, dá 12 pontos. Aí vai para o saldo de gols, não é? Vai para o saldo de gols. Ora, se eu ganho as 4 em casa e busco 2 empates fora, pelo menos, eu fico com 14 pontos a classificar. Classifica, com Não certeza. tem como classificar. Mas eu acho que esse teu raciocínio é tão perfeito, de tão perfeito que ele é, eu acho que todo mundo, todos os treinadores já pensam mais ou menos assim, Vone. Acho que todos pensam mais ou menos assim. Não pode perder. Agora eles mudam o pensamento no decorrer do campeonato de acordo com a classificação do time, né? É tipo aqui, você planeja essas 4 retranconas fora de casa em busca de pelo menos um empate. Mais importante do que o ponto que você conquista é os 2 que você não deixou o adversário conquistar. Então o teu raciocínio é perfeito. Agora ele pode mudar de acordo com o desempenho. E se perde uma partida aqui em casa ou deixa ou empata, aí ele já tem que passar a buscar uma vitória fora. A gente fala sempre no começo do campeonato, com essas tabelas, a gente tem uma noção, por isso que a gente trabalha no futebol. Hoje você pode ter certeza, para subir, tem 4 equipes que vem forte já, que eu sei. São 4 já. Quem são 4 vagas. São Português Santista, Prudente, que é o Chino treinador, Taboão da Serra, que a base desse time fez uma ótima campanha na São Paulo, entendeu? Reforçada, e o Nacional da Capital. Entendeu? Essas equipes estão montando o momento para chegar. Só que tudo vai correr, mas só que nem ano passado eu falei do Água Santa, entendeu? A gente ia apostar que ele já tinha Não, ano passado cravamos, né? Então, acertamos todos, essa é a verdade. O Fernandópolis tem que se preparar e é o seguinte, tem que se preparar um time bom, forte agora para começar, porque é o seguinte, se nós ficar fora porque é a primeira fase que vale para nós. Estou vendo aqui a tabela, me permite interromper vocês, estou vendo aqui a tabela, espera um pouquinho. Tem um tal de União São João aqui também, que é de Araras. Então é a equipe de trás, de camisa. Sim, mas precisa saber o que eles querem, né? Esse é o problema, a gente não tem essa informação toda. É uma equipe que já vem desmotivada, caiu vários anos, sabe? Então está desmotivada, pode ser que de uma hora para outra... A União, na verdade, depois da era Roberto Carlos e os reflexos delas de alguns anos depois, acabou, né? Não, só vem descendência. Mas nós temos que levar em consideração também, quando se fala de União São João, pode-se falar também de uma equipe como o Taquaritinga. Até é bom a gente guardar esse programa aqui, como guardamos todos, mas esse programa de hoje, com algo um pouco especial para depois, no final do ano, a gente dar uma analisada. A estrutura que tem, o estádio que tem o Taquaritinga, a micro-região, já esteve na primeira divisão. Aquela região, como você coloca, Beto,
é time para disputar, pelo menos na Série A2. Eles têm estrutura. União São João, que eu estive lá fazendo Palmeiras e Paulista numa semifinal pela Rádio Difusora, a estrutura que eles têm ali dá ensejo de que o bom jogador, e vamos tomar um exemplo, gostaria que vocês analisassem. No ano passado, quando o Palmeiras não tinha contado, Leozinho, você quer jogar no Palmeiras? Ah, não, o cara aí do Internacional, que nem no banco está ficando e trouxeram agora, Josimar, esse cara mesmo pediu 3 vezes mais do que ele ganhava no Internacional para vir para o Palmeiras, para não vir. Por quê? Porque o Palmeiras estava na segundona. Hoje todo mundo quer jogar no Palmeiras. Recebe em dias, o time está entrosado, está tudo bonito, é convidar, vem. O cara vem. Então, quando o jogador recebe um convite de um time como o Taquaritinga, como União São João, pela estrutura que tem, outras equipes, não estou dizendo o FFC só não, outras equipes ficam de lado. Não consegue concorrer. É a mesma coisa que eu falo, os caras falam, estou esperando acabar 3, acabar 2, que vai sobrar muito jogador bom, jogador não sobra, você pode ter certeza. Jogador bom? Sabe por quê? A Copa Paulista vem aí. Então você tem uma proposta para jogar do Botafogo em Ribeirão Preto, do Comercial, e tem a do PPC. Quando é que você vai? Você vai para metade do salário jogar lá e não vem aqui. Fora aquilo então vai ter essa concorrência. Fora aquilo que nós falamos, Beto, que tem os campeonatos estaduais por aí. Porque lá, se ele for bem, ele está numa vitrine, já está no time da primeira divisão. Não, isso nós estamos pensando no estado de São Paulo então, só, né? Esses dirigentes vêm com essa conversa, não, nós estamos esperando o Bahrein, aí nem vai reforçar o time. O bom jogador não vem, pode ter certeza. Nós temos que lembrar que tem fora do estado de São Paulo vários campeonatos também na mesa e concorrendo conosco. Mas essa dificuldade todo mundo passa, exceto os que tem mais tradição na camisa, igual você falou. O Jaú está no campeonato, você não saiu fora. O Jaú está no campeonato também, é um time de tradição. De camisa, pra você ver como é que vai. Então, umas 4, 5 rodadas aí dá para você começar a ter uma noção de como é que vai estar as equipes, eu acho. Vamos esperar, vamos torcer. O Fernandópolis, ainda falando mais do Fernandópolis, a gente tinha comparado de longe, não tinha comparado de dia lá, mas me parece que começou a ajeitar umas peças mais de jogadores que realmente é da divisão, jogou outra divisão superior, caso do Catatal, o centroavante que veio do Assisense, estava no Taubaté, o Wilson, fez 3 gols ano passado, contratou esse zagueiro William Goiano, que eu conheço, já era para mim ter trazido ele para o Fernandópolis umas vezes atrás, quando tinha 20 anos, hoje tem 24 anos, eu acho que é uma boa contratação, então eu acho que começou a sair daquele time que eu tinha falado no começo. Sim. Entendeu? Sim. A primeira impressão que tinha me deixado. Eu falei que não acreditava que aquele time seria o time que ia estrear. Então você vê que a minha testa estava mais ou menos certa e já está mudando. Bom, e uma observação diante das suas palavras que você colocou agora, eu acho que cabe essa observação, se me permite, é o seguinte, tentaram influenciar nas nossas palavras, certo? Quando na verdade, veja bem o que Jesus está falando agora. Aquele time inicial ele não confiava, e ele tinha toda a razão de expressar o que ele expressou naquela oportunidade. E não confiava não só ele, como eu também não, e a grande maioria dos torcedores. Você pode certo? E não interessa para nós se nós influenciamos torcedores, porque nós temos que falar a verdade por torcedor. Não podemos dissimular aqui. Você vai chegar aqui, você está vendo uma coisa, você vai mentir. A consciência da gente não tem como, tem como você mentir. Agora, a realidade é outra. A diretoria começou a trabalhar, contratou já 4 jogadores que a gente sabe que tem um padrão melhor, já cria uma outra expectativa. Então a gente tem a obrigação de vir aqui e falar o que nós achamos. É que eu tô falando, hoje, no dia de hoje, está muito melhor do que há 2 semanas atrás. Certo? Mas não quer dizer que vai dar certo. Até a estreia do campeonato está melhor ainda. E é por isso que nós... Aí até que a gente vamos ver depois o que vai acontecer. E é por isso que nós existimos, e é por isso que nós estamos aqui arrebentando na audiência. Tanto e aí, Beto, tem pessoas que acham que ele está falando isso aí. Exatamente. Porque as pessoas confiam naquilo que nós falamos. E as pessoas aí vêm falar, eu acho que a gente está torcendo contra, não quer ajudar, nada disso. Nós fazemos críticas construtivas. Para ajudar. Presidente, um grande abraço, até sábado, se Deus quiser, mais uma vez. Muito obrigado. Uma pena, né? Vai embora, né? Um abraço, presidente. Obrigado, um abraço para você, para o Beto, o Léo. E se Deus quiser, ano que vem, semana que vem, estamos presentes aqui de novo. Ano que vem está longe. Não. Mas está chegando já, Léo. Está passando rápido. Está passando rápido demais, mas não é só o ano que vem. O ano que vem, do ano que vem. Beto, mais uma vez, muito obrigado. Você, Jornal Extra,
a sua presença aqui sempre é muito boa. Um grande abraço, boa tarde, Beto. Um grande abraço a todos vocês, aos nossos amigos telespectadores, que sempre se dispõem a nos aguentar, né? A palavra certa é essa, a nos aguentar. Muitos têm opiniões diversas da gente, outros tantos também corroboram com o que nós expressamos, mas a ideia do programa aqui, por isso que ele faz o sucesso que o Vano sempre diz, é a gente lançar um início de bate-papo, um início de polêmica, um início de conversa dos desportistas, né? Eles podem concordar, podem discordar, mas pelo menos a gente já lança esse projeto no ar. Desde quando era presidente, essas coisas servem para o presidente escutar essas conversas. Ninguém está criticando uma causa que tu mostra para ela. Isso serve, eu sempre escutava esse tipo de conversa. Aí você chega em casa, vai pensando no que a pessoa falou e ajuda a gente a montar a equipe. Mas a maturidade só vem com a experiência e a experiência só vem com o decorrer dos dias, né? Essa é a grande realidade. Não adianta a gente querer que a pessoa atinja um certo padrão que alguém já atingiu, se ela não transcorrer a história que aquela pessoa anterior já vivenciou, né, Vano? Essa é a realidade. Não adianta querer impor que a pessoa tem uma condição ética, moral, de comportamento mais evoluída, se ela não tem condições ainda de oferecer isso para a sociedade, para a família, para a imprensa, né, se for uma pessoa pública. Essa é a grande realidade. Uma frase para encerrar o programa e que deve ser analisada por todos. Os mais velhos são experientes, os mais novos é que são inteligentes. Né? Pois é, o ideal e o sábio é aquele que consegue juntar os dois antes do tempo. E é por isso que precisa ter um time mesclado, né? Exatamente. Um grande abraço, muito obrigado. Uma sugestão para você que está vendo o programa, né? Eu sei que eles vão dar risada aqui, porque não tem time para torcer, torce pro Azul Anil, torce pro Marilinha, só dá alegria, viu? Só dá alegria. Grande abraço, até sábado, se Deus quiser.